A paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Muito bom que vocês estão já mais um dia com a gente. Aleluia. Vamos esperar o pessoal conseguir entrar na live aí, amém? Glória a Deus. A paz, Dan. Paz, Dan. Paz, minha sogra. Muito bom que vocês estão aí. Paz, mãe. Eu ouço o Senhor me chamar. Eu ouço o Senhor me chamar. Seu filho amado, o Senhor me chama. Filhos amados. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí. Mais um dia nesse propósito. 17º dia. E eu glorifico a Deus porque nós estamos aqui. A paz do Senhor a cada um de vocês. Paz, Ricardo. Paz, Tia Nilza. Paz, Senhor, Ricardo. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia com fé, com força e firmes. Que essa quarentena nós possamos ser muito edificados no nome de Jesus. Fortalecidos. Que nós terminamos esses 40 dias confiando mais, acreditando mais, sendo mais fortes. Amém? Amém. Convido você a fechar os seus olhos nessa hora para nós orarmos juntos. Que você possa focar o seu pensamento e o seu coração no Senhor nessa hora, para que você ouça o que Ele tem a dizer a ti, para que Ele ministre ao seu coração e para que você renda graças, louvores e adoração a Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Nós bendizemos a Ti, Jesus. Nós Te amamos. Nós Te queremos, Jesus. Essa noite, Pai, por favor, fala conosco e ministra o nosso coração. Transforma o nosso ser, Senhor, de dentro para fora, para que a mudança seja completa. Transforma, Pai, toda a nossa existência, todo o nosso ser, e que nós possamos estar sensíveis à Sua voz, porque a Sua voz é maravilhosa. Aleluia. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor juntos? Aleluia. Se você puder, feche seus olhos. Se não, adore ao Senhor. Aí onde você está, no seu coração, nos seus pensamentos. Amém. Luto contra as vozes que me dizes que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem
anjos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela sua presença gloriosa. Eu creio. Obrigado, Senhor, pelas revelações da sua palavra, do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é mais do que o suficiente para nós. Nós cremos, Senhor, em cada palavra lançada sobre a nossa vida. Nós cremos, Deus, que tudo que o Senhor diz sobre nós transforma a nossa história. Aleluia. Amém. No que diz sobre mim. Eu
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, cada um de vocês que entrou aí agora, a Fabinha, deixa eu ver quem mais que entrou aqui, a Cris, a Danila, e o Ney, primo Ney, Denise, Marcelo. Paz do Senhor a todos vocês, amém? Muito bom que vocês estão aí com a gente. Glorifico a Deus porque vocês estão aí acompanhando junto conosco esse propósito, amém? Que nós possamos cada vez mais e cada dia que se passar desse propósito, receber uma porção da bênção, da glória, da unção do Espírito Santo, e que todos os dias que se passar, nós aprendemos cada vez mais o que o Senhor quer de nós. Amém? Hoje, a minha querida pastora aqui vai trazer uma palavra a respeito da voz do Senhor. Então, que o Senhor possa usar a vida dela em nome de Jesus para conduzir esse momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Lembrando, não se esqueça o propósito do propósito, né? Não faça um propósito sem propósito nenhum. Coloque uma expectativa no seu coração, peça para que o Senhor mude coisas dentro de você, né? Apresenta ao Senhor que você quer voltar à essência, que esse é o propósito que o Senhor trouxe ao nosso coração, voltar à essência, conhecer o Senhor, entrar numa intimidade com Deus, porque muitos fazem propósito sem propósito. Fazem propósito e no meio do caminho do propósito já se esquece por que estão fazendo, por que estão orando, qual que era o motivo do início. Amém? Então não perca isso, coloca no seu coração, que é voltar à essência. Senhor, me dá o primeiro amor. Jesus, me leva ao jardim. Senhor, me leva à intimidade com o Senhor. Amém? Aleluia. Essas lives não é somente porque nós estamos tendo um contato com o pessoal da nossa igreja, do ministério e pessoas de fora. Não, nós estamos aqui com um propósito de renovar a nossa essência no Aleluia. Senhor. Amém? É então você que está assistindo, você que está participando do propósito, ore por isso durante o seu dia. Senhor, fale comigo hoje no culto dessa noite. Peça ao Senhor coisas que você sabe que precisam ser renovadas, para que você, quando terminar o propósito, tenha respostas e veja mudanças dentro de você. Amém? O Senhor está na nossa espera, nós que precisamos ir até Ele. Aleluia. Amém? Amém. E hoje o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre a voz do Senhor. E eu estava compartilhando com o Gustavo no café, hoje à tarde. E eu quero falar com você que já ouviu a voz do Senhor, que já ouviu uma palavra do Pai. Amém? E hoje nós vamos ler uma palavra em Samuel, em 1 Samuel 3. Mas antes de nós lermos, eu quero que você feche os seus olhos e ore por mim, ore pela minha casa, peça para que o Senhor use a minha vida, porque nós não temos nada para oferecer para vocês. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e Aleluia. ela transforma. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou, Senhor, as palavras, as orientações. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é vivo, porque o Senhor nos ama, Pai. Nós te agradecemos por essa noite e por cada pessoa que está assistindo, que vai assistir. Senhor, que sejam sementes lançadas nos corações deles, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a voz do Senhor e eu quero ler com você essa parte aqui na Bíblia. Você pode ler, amor, para mim? Do 1 Samuel, do 3, capítulo 3, até o 4. Amém? 1 Samuel 3, versículo 1 até o 6, né? Isso. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel.
E este respondeu: Eis-me aqui. Aleluia. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar. E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Amém? Amém. Essa palavra é uma palavra que fala do chamado do Senhor, ainda para uma criança, né? Samuel ainda era novo, estava ali dentro, no templo. Quem conhece a história, né? Que Ana orou para que tivesse um filho. Ela não poderia ter filhos. Ela orou ao Senhor no templo do Senhor. Ela foi no templo, ela chorou. Já ministrei sobre isso, né? Ela orou ali com as lágrimas dela e saiu ali com alegria porque o Senhor trouxe a paz no coração dela. Então o Senhor deu Samuel e ela entregou Samuel, né? E deixou ele ali com Eli e ele cresceu ali, né? Com o sacerdote Eli. E ele foi criado naquele lugar, né? E a palavra diz que ele ainda não tinha tido experiência com Deus. Deus não tinha se manifestado a ele, porém ele cresceu. Ele cresceu ali, né? E o Senhor chamou Samuel. Ele chamou Samuel uma vez. E Samuel, o que Samuel fez? Se levantou e foi até Eli. Na segunda vez, se levantou e foi até Eli. Na terceira vez, ele foi até Eli. Por que ele foi até Eli, sendo que foi Deus que chamou? Quando eu, mais nova, eu sempre me perguntei, mas a voz de Deus a gente não vai reconhecer quando é voz de Deus? Deus falar, imagina você tá no seu quarto e você escutar, Gustavo. Na hora você fala, meu Deus, é Deus me chamando. Ou não, né? O que acontece? A paz, padrinho, paz, Sheila. E o que acontece? Na hora que o Senhor chamou Samuel naquele momento, a voz mais semelhante de um homem que ele tinha era de Eli, né? Muitas das vezes o Senhor fala conosco e nós tentamos adaptar aquela voz a uma voz conhecida. Então Samuel foi até Eli e falou, você me chamou, Eli? Ele falou, não te chamei, deita lá. E foi até a terceira vez. E quando Eli se lembrou de que o Senhor estava chamando, que ele já tinha tido experiências com Deus, então ele avisou o menino, quando você ouvir de novo essa voz, você fala, eis-me aqui. Olha a importância da direção de pessoas que conhecem a voz de Deus. Como é importante nós termos pessoas perto de nós que realmente conhecem a voz de Deus, né? Porque aqui, Eli, se ele não conhecesse a voz de Deus, ele poderia falar, menino, você tá doido, vai dormir, está com frescura, quer ficar aqui bagunçando na hora do templo, vai dormir, né? Porque, gente, eles eram seres humanos, amém? Imagina, vamos trazer agora aqui. Imagina o Rafael levanta, vem no meu quarto, mãe, você tá me chamando? Não. Menino, vai dormir que você tá querendo ficar acordado. Mas não, Eli se lembrou da voz do Senhor e direcionou o menino. Como é importante termos líderes, né? Temos pessoas no nosso lado que podem nos direcionar. Para quando nós ouvirmos algo,
peraí, eu não tenho uma experiência com Deus ainda. Será que isso foi Deus? Ou que isso foi da minha alma? Ou isso foi o diabo falando comigo? Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre reconhecer a voz do Senhor. Como eu reconheço a voz do Senhor e como eu tenho reconhecido a voz do meu inimigo. Muitas das vezes, nós vemos muitas pessoas no ministério, né? Antes nós estávamos à frente do Ministério Raízes no Amor, nós já cuidávamos de pessoas. E às vezes nós mesmos temos essa dificuldade. E qual que é essa dificuldade? Deus fala com você e você chora. Deus veio, falou com você, filho amado, eu te amo, filho, eu estou aqui, aquela situação vai mudar e você chora, porque você sente que é o teu pai falando com você. Eu não sei você, mas eu me quebranto, eu choro. E aí o Senhor fala comigo e aí eu saio firme da igreja. Nós saímos firme, talvez você desliga o celular, fica, uau, Deus falou comigo, te dá aquele gás e você, uau, agora eu vou vencer tudo porque Deus está comigo. Só que o diabo, ele vem e traz a dúvida no seu coração. Escute algo, o diabo ele nunca vai mudar as palavras de Deus. Nunca, ele não pode nem fazer isso. Ele nunca vai mudar. Se Deus falou assim pra você, filho, você é amado, eu te amo incondicionalmente, independente do que você fez ou faz. Eu te amo e ponto. Sabe como o diabo vai vir pra falar com você? Será que ele te ama, menino? Nossa, mas será mesmo? Ele vem trazer a dúvida, né? Lá em Gênesis, quando Eva estava no jardim e Adão, a serpente não mudou o que Deus falou. Né? Vamos abrir aqui para nós lermos, para vocês verem que o diabo não mudou o que Deus falou. Ele colocou dúvida no coração do homem. Por isso que em Mateus 14, se eu não me engano, fala assim que a dúvida é semelhante à onda do mar. Né? Eu acho que quando Pedro estava andando sobre as águas, Deus falou o quê para Pedro? Homem de pequena fé. Você não pode, né? Você não pode ali ficar sobre as águas e confiar na água. Porque a água, ela desmancha, né? Deixa eu achar aqui. Cadê? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez uma perguntinha. Sabe aquela perguntinha que o diabo faz ao seu coração? Ah, mas o Senhor falou que te ama? Tem certeza? Nossa, o diabo, ele traz pontos de interrogação na cabeça do filho de Deus, do servo do Senhor. Ele não tem poder nem para mudar a palavra de Deus. Se Deus entregou algo para você, ele não vai mudar a frase. Nem a frase ele muda, ele te pergunta. E aí quando você não tem certeza no seu coração, você cai naquela perguntinha do diabo. Foi como Eva caiu, né? Eva falou, nossa, foi assim mesmo. E foi lá e comeu o fruto, né? E aí, o que acontece? O Senhor fala conosco, o Senhor traz uma palavra, traz um direcionamento para você. E quando você não guarda o seu coração, não guarda os seus ouvidos, você se aproxima de algum secretário do diabo. Acredite, tem muitos por aí. Né? O diabo, do mesmo jeito que Deus usa pessoas, o diabo usa pessoas para nos parar. Amém? O diabo usa pessoas e Deus usa pessoas. Então é importante para que você reconheça a voz do Senhor, para que você não caia nisso. Porque tem pessoas que se aproximam de nós para nos colocar dúvida, né? Por quem você tem se alimentado? Quem tem alimentado o seu coração? É o Senhor ou são as pessoas? É o Senhor Jesus que tem a palavra final no seu coração ou são as pessoas? O que as pessoas dizem de você tem mais valor ou o que Deus fala para você tem mais valor? O que tem mais valor na sua vida?
Porque às vezes nós vemos muitas pessoas e nós vemos um mundo assim. Deus declara algo, Deus declarou algo sobre o Brasil, Deus tem declarado, mas as pessoas estão ouvindo mais o diabo. O diabo está tendo mais credibilidade com as pessoas do Senhor do que a palavra de Deus. Deus fala algo e na outra semana você, mas Senhor, confirma de novo para mim. Deus fala comigo, me mostra, move os céus e move a terra. Deus fala comigo se o Senhor me ama, se o Senhor me perdoou. Uma palavra só, basta. Aleluia. Apenas uma palavra do Senhor nos move no reino sobrenatural. Muitas das vezes, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E muitas pessoas falando de mim, muitas vezes falando de mim. E quando eu fui atrás da voz do Senhor, quando eu ouvi a voz do Senhor, filha, eu estou contigo. Nossa, meu marido lembra disso. Eu falei, o quê? Deus está comigo, Deus falou que está comigo. Se Deus falou que está com você, confia nessa palavra, se levanta. Apenas uma palavra você precisa para se levantar. Deus criou tudo na palavra. E Deus vai destruir tudo em uma palavra. Seja a sua dor, Deus destrói numa palavra. Seja para nascer algo, Deus vai construir em uma palavra. Aleluia. Tudo que há no mundo obedece à voz do Senhor. É verdade. Tudo foi criado pela voz dele. Então a criação e todo mundo, todo o planeta Terra conhecem a voz do Senhor. Você tem conhecido a voz do Senhor? Porque as árvores, o mar, o vento foi criado pela voz do Senhor, certo? E quando o Senhor fala, mar, para, ele para. Quando ele fala para chuva, chuva, para, ela para. Você foi criado pela voz do Senhor. Você foi criado pelas mãos do Senhor. Você tem reconhecido a voz de Deus? Eu vi uma frase um dia que eu achei o máximo, né? Que eu não lembro de quem é a frase, mas eu vou citar aqui. Que a pessoa falou assim: o único ser que existe na face da terra, em todo o universo, que ousa desobedecer a Deus é o homem. Porque até mesmo o mar, quando Deus deu o comando para ele ir até a praia, ele obedeceu. Mas só o homem que tem a capacidade de não obedecer a Deus. Não porque as outras coisas não têm, mas as outras coisas não ousam o desobedecer. Eu fiz um comentário porque a Pamela falou da voz do Senhor e eu lembrei desse comentário na hora aqui e achei interessante. Nós somos doidos. O ser humano é doido mesmo. Não tem noção do que está fazendo. Não tem noção. Porque exatamente isso. Tudo obedece à voz do Senhor. Tudo que foi feito pela voz dele obedece ele. Interessante também é que o apóstolo Paulo fala que tudo que não for feito por fé é pecado. Então, quando nós não obedecemos à voz do Senhor, quando o Senhor diz algo que vai romper em nossa vida, nós estamos também em pecado. Então, por exemplo, o Senhor fala para você assim: olha, você vai conquistar tal coisa em nome de Jesus. Alguém é usado por Deus para conquistar, para lançar palavras sobre você. A voz do Senhor, às vezes no seu íntimo, fala com você e você não escuta. Você está desobedecendo ao Senhor e está desacreditando do poder dele. Amém. E assim, o ponto é qual o valor que você tem dado para a voz do Senhor. O Senhor fala com você, mas você chora. Que lindo, Deus falou comigo, mas aquilo não está tendo um valor para você. Passa uma semana, você já esqueceu daquilo que Deus te falou. Você esqueceu, vem algumas lutas, você esqueceu de que Deus falou que estava com você. Você esqueceu da direção que Deus te deu. Qual é o valor que tem tido a voz de Deus para você? Porque tem muitas coisas, muitas conversas, muitas pessoas que roubam a voz de Deus do seu coração. Eita. Sabe, quando você ouve a voz do Senhor, Deus fala com você, te dá uma direção, você senta com uma pessoa e aquela pessoa fala, nada, besteira, menina. Pra quê? Isso aí,
Eu já ouvi isso, não aconteceu nada na minha vida. Roubou. Tome cuidado quem você tem ouvido, né? Para quem você está dando os seus ouvidos, né? Para quem você está emprestando os seus ouvidos. Ou essa semana eu tenho ministrado com meus filhos sobre as janelas da alma, as janelas do nosso corpo, os nossos olhos, nossos ouvidos, né? Você tem ouvido o quê? Você tem visto o quê? Olhe a palavra do Senhor. Escute a palavra de Deus. Samuel ainda não tinha experiência com Deus ali no templo com a voz. Porém, Deus chamou ele. Deus não espera você ter uma experiência sobrenatural. Eu vi um anjo, ou então eu falei em línguas, eu sapateei, eu prego, eu canto. Deus não quer nada disso de você para falar com você. Isso não depende. O que você faz não depende. Isso não vai mudar se Deus vai falar com você ou não, se você toca um violão, se você lê a Bíblia. Quando Deus te chama, Deus te chama. E Deus tem chamado você, mas você tem fechado o seu coração para o Senhor. Nós temos aqui ministrado sobre a intimidade com Deus. Deus tem falado com você, mas você não tem dado valor. Porque quando a gente dá valor, nós entramos naquela palavra e começamos a viver ela. Aleluia, é verdade, Senhor. Deus começa a colocar coisas dentro de nós. Ai, que vontade de orar. Só que tem vezes que o Espírito Santo te acorda, e quando ele te acorda, o que acontece? Você, ai, mas eu tô com tanta preguiça, daqui a pouco eu vou. A voz do Senhor tá te chamando, e você tá falando, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Mas talvez se algum amigo te chamar, ai, vamos ali conversar? Ah, vamos, tô com preguiça, mas vamos ali. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor não te confunde com o outro filho. Deus sabe quem você é. Deus quer te dar uma experiência, mesmo que você ainda não tenha tido. Aleluia. Mesmo que você sabe que você ainda precisa mudar, Deus quer te dar experiências. Ele quer te chamar pelo nome, Ele quer te levantar, Ele quer te usar. Assim como Deus levantou Samuel, depois que Samuel foi levantado e que ele conheceu a voz de Deus, nada mais parou Samuel. Aleluia. Nada mais parou Samuel. Podia ser o rei, podia ser quem for. Se Deus falasse com ele, ele ia lá, entregava o que Deus falou. Ele não negociava aquilo que Deus falava, porque ele conhecia a voz do Pai, a voz de Deus. Aleluia. E muitos de nós conhecemos a voz do Senhor, mas qual é o valor que você tem dado? Tem muitas pessoas dando mais valor para a voz do diabo do que para a voz de Deus. Se o diabo fala, será que você é amado? Pronto, eu não sou mais amada, e Deus não me ama, ninguém me ama. Mas Deus te falou na segunda-feira que Ele te ama. Para quem você tem dado mais valor? É interessante que eu tava... vocês lembram da história, da passagem que conta a história de Jacó, né? Jacó, ele foi um cara que ele lutou com Deus. Vocês conhecem a história. Ele chegou, ele falou assim, olha, eu só vou parar, eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. E lutou com Deus e brigou e passou a noite inteira ali lutando com o anjo. Até que teve uma hora que o anjo falou assim, eu vou embora, eu preciso ir embora, tá quase amanhecendo. E ele falou, eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. E o anjo abençoou. Qual era essa bênção? Qual era a forma de bênção? Qual era a forma que o pai abençoava o filho antigamente e o filho era abençoado? Era, eu te abençoo. Era a palavra. E isso bastava. A pessoa recebia aquela bênção através de uma palavra lançada e aquilo já era o suficiente. E nada mais podia dizer o contrário. Porque a voz, segundo o coração de Deus, a profecia lançada segundo o coração de Deus, já basta. Não volta atrás mais. Não Amém? Volta atrás. Exatamente. Muitos acham que naquele momento que Deus te falar algo, tudo vai mudar. Muda dentro de você. A palavra precisa mudar dentro de você primeiro, né? Porque quando o pai falava lá, eu te abençoo, ele se sentia abençoado. E quando você se sente, quando você se olha abençoado, então tudo muda ao seu redor.
Tomava posse, né? A palavra diz que assim como você se imagina, assim você é. Se você não tomar posse daquela palavra e não falar, eu sou filho do Senhor, o Senhor me ama, o Senhor me perdoou, o Senhor está comigo, o Senhor não vai me deixar sozinho. Se você não confiar nisso e não colocar isso dentro do seu coração e guardar como um tesouro a palavra de Deus, então nada que aconteça você vai acreditar no amor de Deus. Porque Ele demonstrou e Ele te fala o que você mais precisa para entender que Deus te ama. Por que você tem permitido pessoas roubar a palavra de Deus do seu coração? Por que você permite que qualquer coisinha que você escute do diabo roube a palavra de Deus para você? Se Deus falou que você é, então você é. Mesmo que o diabo coloque um ponto de interrogação, será que você é? Vai lá, fique com sua dúvida aí, meu filho. Aguarde que você vai ver. Nós precisamos saber responder, não só as pessoas, porque tem muitas, pessoas que sabem responder. Tem a palavra ali na ponta da língua. Eu era esse tipo de pessoa, né? Eu tenho que todos os dias falar, Deus, guarda minha boca. Deus, eu sempre tenho uma resposta, né? E olha, eu vejo como tenho mudado, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando do meu lado que eu fico assim. Dentro de mim eu falo, Deus! Ah! Sabe isso? Essa indignação que você, quando você escuta alguém falar alguma coisa, você fala, eu vou falar. Ah, se estivesse perto de mim, sabe essa coisa? Nós temos que responder o diabo, ó, cala a boca. Chega. Aqui não. O meu coração é do Senhor. Aleluia. Você não pode parar para ouvir o diabo. Você não pode parar para ouvir o inimigo que fez o homem cair. Por que você tem escutado tanto a voz dele? Porque ele tem vindo com uma voz conhecida para você. O diabo, ele não vai vir com uma voz... Ei, você é odiado por Deus. Sabe aquela voz grossa? Ele não vai aparecer feio, com chifre, né? Ele não vai aparecer assim. Já tem pessoas que vê, né? Mas ele não aparece assim. Não, ele vai vir com uma voz conhecida para você. E essa voz é a sua mesma. Como assim? Que loucura! Sabe quando parece que é você mesmo que tá pensando? Eu tenho certeza que você tá me entendendo. Quando parece você mesmo se perguntando. Será? Ai, mas é besteira isso. E aquilo vem com um sonzinho dentro do seu coração, perto dos seus ouvidos. Ele vem com um sonzinho, com uma voz conhecida que é a sua mesma. Que ele usa a sua mesma. Então é por isso que é importante você parar de falar besteira. Porque às vezes você fala, eu não aguento mais isso aqui. Ah, é verdade. Por que você tá aguentando isso aqui? Ele começa a jogar coisas no seu ouvido. Então aquela voz vem como se fosse a sua mesma para colocar dúvida dentro do seu coração. E aí você não rejeita. Vem como se fosse um pensamento seu. Aí você não rejeita. Porque se tivesse uma voz grossa, você ia falar, sai daqui, tá amarrado em nome de Jesus, não é? Eu não ia ficar ouvindo. Mas como vem em forma de seu pensamento, em forma da sua dúvida, você aceita, cultiva ele por dias e semanas e meses, e você vive aquilo. E a voz do Senhor já não está tão alta dentro do seu coração. É importante que você conheça a voz do Senhor. Porque se você conhece a voz do Senhor, você vai identificar que qualquer voz diferente não é para você. E até a sua mesma não é para você. Pareceu com a sua voz, você já pode repreender. Amém? Veio alguma coisinha, uma dúvida no seu coração, com a sua voz, você já repreende. Por quê? Filho, nós somos carne. Nós pecamos. É possível sair coisa boa de nós? O Espírito Santo que traz. Eu costumo dizer assim... O Senhor Jesus, ele falou que não é o que entra no homem que nos contamina, mas o que sai do homem, porque do coração do homem que saem os maiores pecados, né? Adultério e todos os demais, né? Então a imoralidade e tudo mais. E então assim, o que você... Perdi o que eu tava falando. Desculpa. E o que você escuta é o que te move, né? Nós somos pessoas que
precisamos ouvir o Senhor falar. Por quê? Nós somos criação dele, né? Então, eu não sei você, mas eu fico, nossa, Deus, fala comigo. E aí eu vou, busco o Senhor ali, fazendo as minhas coisas mesmas e fazendo, às vezes eu paro, mas nós temos a necessidade de ouvir o Senhor. Talvez você não tenha essa intimidade, mas com certeza você já pensou assim, vou lá naquela irmãzinha que ora, aquela irmã do reteté, do coque, que ora, que tem a oração forte, que revela as coisas, porque eu quero ouvir o Senhor. Isso é uma sede do seu coração. Mas deixa eu te dizer, busque o Senhor pode falar com você, como falou com Samuel, chamou Samuel dentro da intimidade dele. Aleluia. Deus quer te chamar o Samuel, que está dormindo, que está quase pegando no sono. Não pegue no sono, escute a voz do Senhor. E dê valor para essa voz. Dê valor para a voz que você escutar. Não dê valor para a voz do inimigo, da voz do inimigo da nossa alma. E quando vir esse pensamento, parece que é seu, com dúvida, colocando dúvida, será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor está comigo? Será que aquela promessa é verdade mesmo? Será que eu sou ungido mesmo? Será que Deus vai me usar mesmo? Quando vir a sua dúvida, com o som da sua própria voz, repreenda. Não ache que o diabo vai vir falar com voz grossa e vai te colocar medo. Ele sabe que se você tiver medo, filho, você vai clamar por Deus. Ele sabe que quando nós estamos com medo, né, temendo algo que está ouvindo, nós clamamos pelo poder do Senhor. Mas você tem aceitado as dúvidas que o diabo tem lançado, porque ele tem vindo com a sua própria voz. E uma coisa importante também, muitas vezes nós crescemos escutando a mesma coisa sempre. Como, por exemplo, você não presta, você não muda, você é relaxado, você é um vagabundo, você somente, você isso, você aquilo. E tem uma hora que de tanto aquilo você ouvir, você tá num dia mais baixo, meio chateado, mais magoado, então você vem aquela vozinha sutil, como a Pamela ministrou, vem aquela vozinha sutil e fala assim, você é desastrado mesmo, eu sou mesmo. Você é um mentiroso mesmo. E você aceita. Eu sou mesmo. Você é depressivo. Eu sou mesmo. E seu casamento não vai dar certo. Meu casamento não vai dar certo mesmo. E isso parece que naquela hora faz todo sentido. Eu me encontrei agora, eu sou assim mesmo. Quer saber? Eu sou assim, eu não vou mudar. Né? E essa voz sutil faz com que traga a sua memória algumas coisas que você ouviu no passado e você fala, não, mas eu sempre ouvi isso mesmo. É verdade. Né? Então esse é um ponto muito complicado nesse sentido. Sim, e as pessoas dão valor para elas, né? Porque, gente, eu não consigo entender, perdoa minha indignação, mas eu não consigo entender. Se Deus falou para você que você é, então você é. Se dane todo mundo que falar de você. Deus te ama. Eu sou assim, gente. Não é fachada, tá? Pode estar caindo o mundo, o povo falando de mim. Se Deus falou comigo, filho, não é, amor? Fala, porque eu falar de mim é... Mas eu tenho uma confiança no Senhor, porque Ele nunca me abandonou. Exatamente. Você não pode confiar no que as vozes falam. Você tem que confiar na voz que nunca te abandonou. O Senhor, Ele está ao seu lado. E eu tenho certeza que você já teve experiências lindas com o Senhor para poder falar, não, Deus me ama, Deus está comigo, Deus respondeu. Tenho certeza que Deus já respondeu uma oração sua. E se não respondeu, Deus vai te dar uma experiência. Deus vai responder o seu coração. Eu acredito que Deus vai chamar algumas pessoas de madrugada. Sabe quando você acorda de madrugada assim, do nada? Perde o sono e você... não tô conseguindo dormir. 3 horas da manhã, sempre acontece isso, né? Tipo, 3 horas, 3h30, 3h33. Essas horas que eu acordo. E Deus te chama. Mas, Pamela, eu não escutei uma voz, eu só acordei. Sabe, assustada, acordei. Vai ficar com Deus. Mas eu já orei, não consegui dormir. Deus só quer ficar com você. Aleluia. Muitas das vezes, eu fiquei só aqui com o Senhor.
sabe? Conversa com o Senhor, fala com Ele como você tá. Depois vai vir um silêncio, mas Deus vai te confortar. Aleluia. No silêncio Deus vai te curar. É no silêncio, naquela intimidade, que Deus vai firmar as palavras dele no seu coração. Nós precisamos dar mais valor para a voz do Senhor e menos valor para as vozes contrárias. E hoje em dia tem tantas vozes aí tendo reconhecimentos, né? Tantos pessoas boas ministrando, pregando o amor de Deus, né? Do jeito que o Evangelho mostra, do jeito que o Senhor Jesus deseja. E tantas pessoas com palavras que é para ferir outras pessoas. Não acredite nas palavras que ferem. Se vai ao contrário de Deus, uma vez eu ministrei isso para uma discípula minha. Como eu vou identificar que é Deus falando comigo? Como eu vou identificar se é Deus? Cara, é muito bom. Não é de você, com certeza. Se vai ao contrário do que o diabo fala, é Deus. E é tanto quanto do diabo. Se Deus falou, filha, faz isso, e depois veio uma palavra e fala, não, faz aquilo. Gente, né? Se o pai fala, filho, vai por ali, e você tá andando, chega alguém e fala, não, é por aqui não, você tem que voltar. Eu confio na palavra do meu pai. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, né? Porque o conhecimento da voz que vai te dizer para onde você vai. Se você vai seguir homens ou se você vai seguir o Senhor. Aleluia. As vozes de homens confundem a nossa cabeça. Tem pessoas que usam, é Deus falando, Deus mandou te falar isso. E essa pessoa vai e muda toda a vida dela. E não era Deus. Deixa eu te dar um conselho. Quando você receber qualquer profecia, qualquer palavra, de seja quem for, o irmão, quem for, vá para sua casa, pegue a sua Bíblia e fale, Senhor, me dê uma base bíblica para o que eu ouvi hoje. Aleluia, é verdade. Porque as promessas do Senhor precisam ter base na palavra dele. Se não tá ali, irmão, meu irmão, se não tá na palavra, né, vai orar pelo aquele irmão, fala, Deus, dá intimidade para ele. Dá intimidade. Porque nós já recebemos palavras que não era o Senhor falando. E nós guardamos nosso coração. Fomos orar. Deus não falou, não se cumpriu. Amém. Nós temos que parar de agir na emoção. Foi o que o pastor ministrou ontem, né? Foi ontem que nós falamos sobre emoção. Aquela atitude impulsiva. Deus falou comigo. Tem gente que, né? Antes de reconhecer a voz, já tá chorando, já tá no chão. Busque reconhecer primeiro a voz. Opa, é Deus falando comigo mesmo. Eu conheço essa voz. Isso aí é eu e ele. Isso é o íntimo do meu eu com o Senhor. Busque algum sinal e depois você chora. Mas depois busque também uma base bíblica para que Deus te levante. Aquele que conhece a voz do Senhor move e vai ser boca de Deus nessa geração. Aleluia. É exatamente. Verdade. A ovelha conhece a voz do pastor. Nós uma vez ministramos isso na célula que nós tínhamos antes. O pastor estava ali, tinha as ovelhas no pasto, muitas ovelhas estavam lá e muita gente chegava e chamava elas. Mexia com elas, elas nem tinham. O pastor delas chegava assim, todas vinham. Todas. Procurem esse link, a gente vai mandar. Vamos mandar esse link para eles. Todas vinham, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas tem muita gente aí que não deixa o Senhor pastorear. Eita, Jesus. O Senhor só quer o Senhor como pastor na hora da dificuldade. Aí vai lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor tem vara, o Senhor tem cajado também, viu, meu irmão? Aleluia. Para a ovelha, o Senhor tem cajado, tem vara, o Senhor coloca óleo nos ouvidos, o Senhor tem um tratamento aí para quem é ovelha. Então, se você quer ser ovelha, se você quer aprender a ouvir a voz do Senhor, permita que o Senhor te trate. Permita que o Senhor te cure, que o Senhor ministre no seu coração, te corrija, né? Entre na intimidade que Samuel tinha. Entre na intimidade. Qual é essa intimidade? Você e ele. Até que você aprenda. Talvez no início você não vai reconhecer.
Mas é ali, ó, mantendo uma perseverança, que Samuel conheceu a vontade do Senhor, que Samuel foi porta-voz de Deus, do Deus invisível. O Senhor, ele precisa da sua voz para ser porta-voz da vida de outras pessoas. Muitas pessoas não conhecem a Deus, então o Senhor nos envia. Aí quando a pessoa conhece o Senhor, tem intimidade com o Senhor vai te levar perto de outras pessoas que ainda não conhecem. Aleluia, é verdade. Para que nós possamos falar do amor dele, falar a vontade dele e estabelecer o reino de Deus. Samuel não parou de falar. Depois que ele ouviu a voz de Deus, ele não parou, não renunciou e não parou. Ele sempre falava a verdade. Ó, você tá errado, tá em pecado. Por isso que eu tenho um conceito, né, de profeta. Profeta tem que falar, tem que apontar, isso aqui tá errado, isso aqui não é de Deus. Se o Senhor fala, o profeta tem que ouvir. Porque o maior instrumento de um profeta não é a boca, mas é o ouvido. Aleluia, mas ele verdade. tem que passar aquilo que ele tem ouvido do Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava meditando a respeito dessa voz, né? E tem uma passagem no início da história bíblica que é muito interessante. Quando os escravos, os hebreus saíram do Egito e o Senhor falou assim para Moisés estava conduzindo e falou assim: olha povo, olha Moisés, reúne todo o povo que eu quero falar com eles. Eu quero falar. E aí Moisés falou com o povo se preparou, todos eles já tinham provado do cuidado de Deus no deserto, já tinham visto o mar se abrir, já tinham visto as pragas se passarem no Egito, já tinham visto uma coluna de fogo à noite e a sombra durante o dia, já tinham visto maná de manhã e as codornas à tarde, e eles provaram e viram um Deus muito bondoso, muito misericordioso. E nosso Deus realmente é assim. Só que quando eles se reuniram em volta do monte para ouvir a voz do Senhor, começou os trovões, começou os terremotos e todo mundo se apavorou. E eles olharam para Moisés e falaram assim: Moisés, fala tu conosco, que nós ouviremos. Então eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor, ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se. Só que ele é fogo consumidor, justiça e juízo. Então, a voz do Senhor, quando você a ouve, ela deve trazer sobre você um temor e um tremor da verdade que Deus manifesta. Porque se você pensa que o seu Deus aceita tudo, você está enganado. Deus não aceita tudo. Deus tem princípios e os princípios dele não são mudados jamais. Então, se você tem que tomar alguma decisão ou se você tem alguma ideia de fazer alguma coisa e isso fere algum princípio de Deus, não faça, porque nosso Deus, ele é amor, mas ele também é Deus de fogo consumidor. Amém? Verdade. Amém. Não negocie. Se Deus te lançou uma palavra, se Deus te entregou uma palavra, se ele tem falado com você, guarde ela no seu coração, né? Cultive essa palavra na sua intimidade com Deus, porque não perca, não dê mais valor para o que o diabo está te falando, dê valor para aquilo que o Senhor te fala, não negocie, né? Não saia contando para as pessoas as promessas de Deus para sua vida. Aleluia. Não conte para as pessoas as promessas. Ah, mas um dia Deus me falou isso, sabia? Um dia, olha, eu acredito que isso vai acontecer. Acredite. Existem pessoas que oram ao contrário. Isso é um perigo. Isso é umas coisas que os crentes não falam por aí, mas existem pessoas do nosso meio que oram ao contrário. Então não compartilhem coisas. Se até a família dos nossos irmãos da Bíblia, né, tinha aquela coisa de inveja, em vários versículos bíblicos nós vemos que existia inveja. Caim e Abel, né, ele deu uma oferta ali, o irmão, né, por que eu não? Tem aquela coisa, irmãos, não compartilhe o seu precioso, a sua palavra,
né? Não compartilhe, Não compartilhe seu seus sonho sonhos. com quem não sonha com você. Não compartilhe as promessas de Deus. Se Deus lançou uma palavra na sua vida, guarde no seu coração. Ore, né? Chore ali pro Senhor, mas não conte, né? Não conte a bênção antes que vocês estejam vivendo. Aleluia. Amém? Amém. Porque a voz do Senhor, ela cria dentro de nós primeiro. Precisa criar dentro de nós algo, mudar uma situação dentro de nós, para que depois nós possamos viver ela. Aleluia. Eu quero finalizar o dia de hoje, amém? Tá? Com um salmo, Salmo 29. Olha só o que diz o Salmo 29. Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra todos os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo bênção e paz. Amém? Então a voz do Senhor faz tremer o deserto. Ele senta e reina sobre as águas, sobre o dilúvio e sobre qualquer situação. A voz do Senhor é tudo o que você precisa. Amém? Deixa-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu oro para que cada um que está ouvindo essa ministração receba essa palavra no seu íntimo e que essa palavra possa germinar e dar frutos a 100, a 30 e a 1000 por um, Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor transforme realidades e que a sua palavra seja o suficiente para direcionar a pessoa para o caminho que o Senhor determinou. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor proteja cada casa, cada lar, cada família e que nenhum mal chega à casa dessas pessoas. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor coloque uma proteção e o seu sangue cubra cada vida, cada família em nome de Jesus. Guarda nossos avós, guarda nossos pais, guarda-nos, guarda nossos irmãos, nossos filhos em nome de Jesus e nos livra, Senhor, em nome de Jesus, de todo o mal. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mais um dia firme no propósito. Até amanhã, às 20 horas. Tamo junto. Deus abençoe. #eu sou Raiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.